Era uma manhã de quinta-feira e eu me lembro que eu acordei e, porque estava muito cedo, ainda escuro, eu fechei os olhos e parece que voltei a dormir. Enquanto eu dormia, eu observava um homem muito alto, de uns 6 metros de altura, parado na beirada da minha cama. Ele tinha os olhos serenos e calmos e ele me olhava com olhos de amor, mas um amor de pai. Eu me sentia muito confortável e em paz. De repente ficou tudo escuro, como naquelas cenas que você vê em filme quando troca de cena. E naquele escuro eu ouvi uma voz que dizia: "Pode descansar, pois enquanto você descansa, eu trabalho por você." E aí, foi um sonho ou foi uma visão? Como é que eu sei a diferença? E esse período onde ficou tudo escuro e eu ouvi essa voz? Essa escuridão que veio quer dizer que foi um pesadelo ou quer dizer que as trevas entraram? E essa voz, quem foi? Pois é, quando tudo isso acabou, eu tinha várias perguntas. Para entender tudo isso e saber essas respostas, eu preciso que você fique até o final, pois no episódio de hoje nós vamos falar sobre sonho ou visão. Qual é a diferença? Sonho das trevas ou sonho da alma? Como é que eu sei diferenciar? Meu nome é Aline Pires e esse é o 4º episódio da série Sonhos, Visões e Outras Revelações. De uma forma bem prática, eu quero que você pegue o papel e a caneta e divida esse papel em 2 colunas. Em um lado, você vai escrever características de sonhos. Em outra, características de visões. Sonhos, de uma maneira geral, são simbólicos. Visões são literais. Espera aí que eu vou explicar. Ou seja, sonhos geralmente vêm carregando uma história, uma narração com simbolismos. E cabe a nós, de acordo com Jó, capítulo 33, a desvendar, a buscar em Deus as respostas que vão nos explicar o significado desses simbolismos. Todo sonho é simbólico? Não. Lembra que toda regra tem exceção. E podemos sim ter sonhos literais. É algo que não acontece com muita frequência, mas pode acontecer. E visões são literais. Por quê? Porque elas vêm carregando uma mensagem e vêm nos mostrando algo bem mais claro, que possamos entender quase que imediatamente olhando para a imagem que estamos vendo ou a situação. Também podem existir visões simbólicas, Aline? Claro que podem. É por isso que toda regra tem exceção, porque apesar de entendermos que na maioria das vezes sonhos são simbólicos e visões são literais, pode acontecer de uma outra forma. Lembra-se que eu te disse que Deus fala com cada um a maneira que o indivíduo vai entender. Outra característica é que em sonho Deus revela planos, ou seja, geralmente os sonhos vêm carregados de uma mensagem que Deus está querendo falar a respeito de algo que vai acontecer ou que Ele está planejando para a sua vida. Já as visões acontecem quando Deus quer revelar quem Ele é, a natureza dele, o que Ele é capaz de fazer, quem Ele é em mim e em você. Sonhos. Outra característica é que sonhos só acontecem, claro, quando você e eu estamos dormindo. Parece muito lógico, mas realmente sonhos só temos e recebemos quando estamos adormecidos. Já as visões, você pode ter tanto acordado, como na maioria das vezes acontece, quanto dormindo. É o que alguns chamam de sonho dentro do sonho. Ou seja, em um sonho, Deus pode dar uma visão enquanto você sonha a respeito de algo. Outra característica é que sonhos têm camadas. Imagina uma cebola. Você que é dona de casa sabe. Quanto mais você tira aquelas camadas, mais camadas você vê. Já as visões são mais objetivas. Tem uma mensagem que vai direto ao ponto. Sonhos podem levar de dias, horas, até anos para se tornar realidade ou para que nós vejamos aquele sonho se cumprir.
Já as visões, geralmente, quando eu e você temos uma visão e Deus está passando uma mensagem, é uma visão divina, aquela visão pode se cumprir em questão de minutos ou dias. Lembra da experiência que eu contei no início do vídeo sobre o homem alto no meu quarto, sobre a voz que eu ouvi, sobre aquele escurão? Lembra sobre isso? Pois é. Essas características que diferenciam sonhos de visões já me ajudaram a entender um pouco melhor que foi exatamente aquela experiência que eu tive. Ou seja, naquele momento eu estava dormindo. Isso me diz que aquilo realmente foi um sonho. Outra coisa que me demonstra que aquilo foi um sonho realmente é que as visões são mais objetivas. No caso que eu contei anteriormente, eu vi um homem de mais ou menos 6 metros de altura. Como ele tinha 6 metros se o teto da minha casa vai só até 2,5 metros? Então, isso é um simbolismo. Ou seja, não era um homem físico. E na minha percepção ele tinha 6 metros, mas essa altura percebida por mim também tem uma mensagem. Daí eu vou começando a entender se aquilo realmente foi um sonho ou foi uma visão. Então vamos lá? Vamos passar para o próximo passo. Agora nós vamos falar sobre sonho de trevas ou sonhos sobrenaturais que não vêm de uma fonte divina e sobre os sonhos naturais. Como é que eu sei diferenciar? Se os dois não vêm da parte de Deus, dá para saber qual é a diferença? Dá sim. Da mesma forma anterior, faça 2 colunas. Em uma você vai colocar sonhos da parte das trevas. Em outra você coloca sonhos naturais. Vamos lá então. Todas as características sobre sonhos que vêm da parte das trevas, ou seja, sonhos que não são divinos, mas também não são naturais, produzidos pelo seu corpo e nem pelo seu psique. Esses sonhos também são caracterizados normalmente como pesadelos e terror noturno. São sempre escuros, são sempre ausentes de luz. Tem cores nubladas, cores como cinza, marrom meio escuro, cores apagadas, cores sem vidas. Por quê? Exatamente porque falta a luz. Esses sonhos também vêm carregados de medo e pânico. Nunca despertam um sentimento de paz. Nunca te deixam confortáveis. Mesmo se nada de muito grave acontecer no sonho, eles trazem um sentimento desconcertador. Produzem sentimentos, produzem reações que vão totalmente contra a natureza de Deus para mim e para a sua vida. São sonhos também que vêm geralmente trazendo acusação, quebra de princípios, trazem dúvidas sobre a sua identidade em Deus e trazem uma mensagem de engano, morte, uma mensagem de decepção, uma mensagem que carrega vários sentimentos negativos. Agora na outra coluna, vamos passar para o outro lado, porque agora nós vamos falar sobre as características de um sonho natural. Diferente de sonhos de trevas, esses sonhos têm luz. Eles podem sim ter cores vibrantes e eles podem sim ter uma imagem mais clara, uma imagem que traz menos desconforto para mim e para você. Mas esses sonhos sempre vêm carregados de sentimentos que ocupam ou que estão enchendo o nosso coração. Por exemplo, ontem eu tive uma briga com as minhas filhas e eu fui dormir muito mal, me sentindo uma má mãe, me sentindo abatida, incapaz. Esses sentimentos, porque encheram o meu coração minutos antes de dormir, podem gerar sonhos onde sim, eu vou estar brigando com as minhas filhas, elas podem falar coisas desagradáveis para mim no sonho que vão ainda piorar o meu estado emocional. Esses sonhos também vêm carregados de autoconhecimento. Se você não sabe o que é um sonho do psique ou da alma, volte no primeiro vídeo, onde eu explico a teoria de Freud, a teoria de Carl Jung, que falam exatamente sobre isso, sonhos que são carregados daquilo que eu e você somos, de como agimos, de como nos comportamos. Esses sonhos também produzem e encorajam a sua agenda. Ou seja, aquilo que você está planejando, aquilo que você deseja muito, aquilo que você quer e anseia muito, pode sim transparecer nesses sonhos. Por exemplo, eu tenho o sonho de ter um carro vermelho, lindo, muito grande. Isso pode gerar sim que eu sonhe várias noites seguidas comprando ou ganhando ou andando nesse carro vermelho lindo dos meus sonhos. Esses sonhos também, sonhos naturais, apesar de talvez não serem escuros, não serem aqueles sonhos carregados de uma presença esquisita,
podem sim trazer medo, dúvida, podem trazer insegurança a respeito de quem você é ou daquilo que você está tentando tomar uma decisão para fazer. Sonhos naturais também refletem condições físicas, ou seja, se por exemplo agora eu estou com a perna direita quebrada, pode ser que eu sonhe essa noite que eu estou tendo dificuldade de andar porque eu sinto dores na minha perna direita, ou no sonho realmente eu estou com a perna direita quebrada tentando fazer algo que eu faço corriqueiramente, mas não consigo, não estou tendo sucesso. Isso é fruto de um sonho físico, uma condição física que eu estou vivendo. Sonhos naturais também estão relacionados a sonhos químicos. Eu já mencionei sobre aquele remedinho que talvez você precisa tomar antes de dormir, que tem uma composição que pode influenciar na sua mente enquanto você dorme. Sonhos químicos também são conhecidos como sonhos hormonais. São sonhos que grávidas em período de alta produção de hormônio, são aqueles sonhos que talvez adolescentes, porque estão numa fase muito hormonal, são aqueles sonhos que o próprio corpo, a própria reação fisiológica do ser humano produz. Então, percebendo a diferença entre o sonho e a visão, e agora percebendo a diferença entre um sonho das trevas e um sonho natural, e já sabendo também sobre os sonhos divinos, que já falamos nos vídeos anteriores, dá para entender exatamente o que aconteceu naquela manhã de quinta-feira comigo. Eu já entendi que foi um sonho, por causa do simbolismo, porque eu estava realmente dormindo. E aí? E aquela parte ali onde ficou tudo escuro? Quer dizer que então não foi Deus aquela voz? De onde veio? Explica isso para mim. Há uma diferença entre um sonho escuro, onde a escuridão está enquanto os eventos acontecem, e há uma diferença daquele sonho que você explica como se estivesse mudando a cena de um lado para o outro. Sabe aqueles filmes que você assiste que de repente quando vai mudar de cena a tela fica escura? Por questão de segundos. E aí passa para a próxima cena? Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, que esse tipo de sonho, que não é escuro, mas que acontece um período onde tudo se apaga e você ouve uma voz, não é porque as trevas se aproximaram, mas porque Deus está querendo a sua completa atenção ao que Ele vai dizer. Deus então me traz naquela manhã de quinta-feira um sonho de conforto. Ele me mostra, começando no sonho, quão grande Ele é, na figura daquele homem. Um sonho que vem trazendo para mim uma mensagem de conforto e ao mesmo tempo uma visitação. Ou seja, eu vejo um homem muito grande, que para mim particularmente é um simbolismo de força, de proteção, de um Deus muito maior do que eu. Ele me olha com olhos serenos e de amor, um amor de pai. Ou seja, naquele momento eu me senti confortável e amada por Deus e protegida por saber que Ele é tão grande na minha vida. Mas no meu caso, para ouvir aquela voz e entender a mensagem que Deus queria me trazer naquela manhã, antes que eu acordasse, foi necessário que tudo se apagasse e o foco ficou somente na voz. E foi aonde Deus me disse para eu descansar, porque Ele lutava por mim. Qual é uma outra regrinha que se aplica aqui? Pois é, na palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós. A palavra de Deus também diz que enquanto buscamos o reino dele, outras coisas nos serão acrescentadas. Então, quando eu ouvi essa frase, imediatamente eu a conectei à palavra de Deus e entendi que era o próprio Deus falando ao meu coração. Bom, eu espero que hoje a mensagem tenha sido clara. Eu espero que você agora tenha um pouquinho mais de entendimento para discernir se foi um sonho ou se foi uma visão. Se foi Deus, se foi trevas ou se foi somente o seu coração, a sua mente jogando para fora aquilo que está tão cheio dentro do seu coração. E com esse entendimento, eu espero que você continue buscando para que Deus continue a falar muito profundo ao seu coração sobre sonhos, visões e outras revelações.